Quero compartilhar com você um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9. Depois da última rodada da Libertadores, eu só consigo pregar no livro de Coríntios. Eu não sei porque, tento ir para outro livro, mas não dá, né? Então eu quero refletir com você aqui, 1 Coríntios 9, versículo 26. 1 Coríntios 9, versículo 26, diz assim o texto: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Nenhum de nós aceita bem o sentimento de não ter dado certo, de não ter conseguido chegar onde gostaria de chegar. Sabe, nenhum de nós aceita bem o sentimento da falta de resultados, e é por isso que nós tentamos e vamos tentando novamente, né? Porque nós nascemos, a Bíblia diz que nós nascemos para dar certo, nós fomos planejados para dar certo, e recomeçar faz parte da vida de quem realmente está determinado a chegar no lugar onde Deus planejou para que nós chegássemos. Porém, às vezes tem pessoas que têm dificuldade de recomeçar. Outros, a dificuldade não é recomeçar. Tem pessoas que não têm problema em recomeçar. O problema é que eles recomeçam fazendo o que sempre fizeram. E recomeçar é diferente de renovar, de fazer algo novo. E o desafio da Bíblia para nós como cristãos é que nós devemos renovar a nossa mente, sermos transformados pela renovação da nossa mente. Então, fazer de novo nem sempre quer dizer fazer algo novo. Às vezes você se propõe a fazer de novo, mas você acaba fazendo o que você sempre fez. E o problema é que quando nós fizemos o que sempre fizemos, durante muito tempo eu fazia essa afirmação, eu dizia: se você fizer, você já deve ter ouvido eu falar isso, fazer o que você sempre fez vai te dar os resultados que você sempre teve. Só que ao longo da caminhada você vai tendo experiências, e você vai estudando, e você vai percebendo, e você vai mudando de opinião. E hoje a minha opinião é de que fazer o que nós sempre fizemos não nos dá o resultado que sempre tivemos. Pelo contrário, sabe, fazer o que sempre fizemos, além de não nos levar ao resultado que nós queremos, ainda compromete os resultados que nós estamos tendo. Ou seja, fazer o que a gente sempre fez, além de nos impedir de avançar, nos faz regredir. Porque a vida, ela não é estática, a vida é dinâmica. Ou você está avançando, ou você está regredindo. Então a gente poderia ter resultados melhores se nós tivéssemos a coragem, simplesmente a coragem de fazer alguns ajustes na nossa vida, na nossa caminhada, às vezes na nossa rotina, às vezes nas nossas prioridades, sabe, alguns pequenos ajustes, e nos reposicionássemos em algumas coisas que às vezes a gente está negligenciando. A questão é que a gente só muda aquilo que identifica e que temos coragem de confrontar. Você nunca vai mudar algo que você não identificar. Enquanto você não identifica, nem que você queira, você não tem como mudar. Mas além de identificar, tem que ter coragem de confrontar. As coisas podem sair do jeito que nós sonhamos. As coisas podem sair do jeito que Deus sonhou para nós, se nós simplesmente estivermos dispostos a ouvir a verdade acerca de nós mesmos, ou de falarmos a verdade acerca de nós mesmos, para que possamos nos reposicionar. Porque a vida vai exigir de nós, em cada momento da nossa caminhada, durante a caminhada vai ter momento que a vida vai exigir de nós um reposicionamento. Nos posicionarmos de maneira diferente, nos organizarmos de maneira diferente. Sabe, a gente não pode apagar o que passou e fazer tudo de novo, mas a gente pode se reposicionar e renovar a nossa mentalidade, e consequentemente renovam-se também as nossas atitudes, e consequentemente renovam-se os nossos resultados.
Não tem como você evitar que o que aconteceu, aconteceu. Mas a gente pode se reposicionar para construir um futuro diferente. Às vezes, o problema é que a gente está tão comprometido com o excesso de atividades, a gente entra num loop, a gente entra num automático e a gente não tem tempo para parar e refletir que a gente só tem uma vida e que essa vida está passando e a gente não para dizer o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com o meu tempo, o que eu estou fazendo com meus filhos, o que eu estou fazendo com o meu ministério, o que eu estou fazendo com o meu cônjuge, o que eu estou fazendo com o meu propósito, o que eu estou fazendo com a minha profissão, o que eu estou fazendo com a minha vida. Porque só quando a gente para e a gente tem essa capacidade de refletir e a gente poder então se reposicionar. Eu gosto de uma frase que a Bíblia usa em vários momentos, quando diz assim: vejam onde os seus caminhos os levaram. É como se Deus estivesse se dizendo assim: ei, vê onde que os teus caminhos estão te levando, vê que onde que o estilo de vida que você está vivendo está te levando. É isso, esse estilo de vida que você está vivendo vai te ajudar a chegar onde você quer chegar. Ei, presta atenção, olha o caminho que você está seguindo. Será se isso vai te conduzir ao teu propósito? Será se não precisa reajustar alguma coisa na rota? Será se não precisa reposicionar? Todos nós podemos ter uma vida melhor, seja pessoal, seja ministerial, seja profissional, seja financeira. A grande pergunta é: você está disposto a lutar por ela? Porque você sabia que a maioria das pessoas que tem problemas financeiros não tem problema financeiro? Agora foi profundo, hein? A maioria das pessoas que tem problemas financeiros não tem problemas financeiros. O financeiro é apenas consequência de um outro problema, geralmente de ordem emocional. Geralmente o problema financeiro ele é apenas uma consequência, ou talvez de não saber administrar. É lógico que há momentos quando você fica desempregado e tal. Não estou falando de todos os casos, estou falando da grande maioria. Só que não consegue identificar e fica achando que é porque ganha pouco. E quanto mais ganha, mais se endivida. Aí não lembra que ganhava X, tinha uma vida mais ou menos. Começou a ganhar 2X, a vida piorou. Porque o problema não era o financeiro. Sabe, a gente não precisa ter medo de querer mais, de sair em busca de mais. Sabe, a gente não precisa ter medo de se reposicionar. A gente não precisa ter medo, sabe, de olhar para nós mesmos e dizer: ei, onde que eu preciso me reposicionar para que eu possa ter resultados diferentes? E aí, às vezes a gente está lutando, trabalhando muito, mas a gente está igual a pessoa desse texto que Paulo diz. Paulo diz assim no versículo que lemos: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Alguém que está correndo sem alvo, ele vai chegar em algum lugar, sim ou não? Não, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele vai ficar aqui em círculo, ele não tem um alvo, ele não tem um objetivo, ele não tem uma meta, ele não tem um plano, ele não tem uma estratégia. E a pessoa que briga como quem esmurra o ar, não sei se você já viu, eu na minha adolescência, eu não era muito de brigar não, mas briguei. Eu sei que vocês nunca brigaram na rua, mas eu briguei. Apanhei, bati, alguma delas corri. Quando eu via que apertava eu corria. E você imagina alguém, Paulo ele está falando de uma pessoa que briga, que está brigando, que está batalhando, que está na luta, sabe, que está tentando dar certo, mas ele está como alguém que simplesmente esmurra o ar. Já viu a pessoa que não sabe brigar? Ela fecha os olhos e ela fica assim, ó. E só toma, pum, cai, levanta, cai. Por quê? Porque se ele simplesmente abrisse os olhos, a possibilidade dele acertar o alvo seria muito maior.
É disso que Paulo está dizendo aqui. Ele diz: não corro como quem corre sem alvo. Ele está dizendo: eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual é o propósito, eu sei, há uma linha de chegada me esperando, sabe, há uma promessa, há uma vida eterna, há uma coroa de glória esperando por mim. Ei, eu não estou aqui perdido não, eu sei onde eu quero chegar. E ele diz: é por isso que eu não corro como sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Porque quem não sabe lutar, você fica dando murro no vento. Eu tinha um tio, ele já faleceu, que quando ele tomava uma, ele ficava brigando sozinho. Ele brigava sozinho. Aí ele ficava ali, acho que era os demôniozinhos que ele via. Aí ele dava um murro aqui, ele fazia assim, ó. Aí o peso do braço dele, né, que não tinha ninguém, o peso do braço dele rodava ele caía. Quando ele caía, ele dizia: quem foi? Quem foi? Agora eu vou te pegar. Aí ficava dando murro no ar e girando e caindo sozinho. É disso que Paulo está falando. Tem gente que está assim na vida, dando murro no ar, sem acertar em nada, andando sem o propósito, sem objetivo, sabe, gastando tempo, energia, dinheiro, esforço, sabe, não tendo resultado. Sabe, embora uma pessoa decida dar o seu melhor numa briga, se ela brigar da maneira errada, se ela lutar da maneira errada, se ela lutar de olhos fechados, se ela lutar sem um alvo a ser atingido, a única coisa que ela vai conseguir é esmurrar o ar e ser golpeado pela vida a todo instante. Se simplesmente a gente abrisse os olhos mais vezes para olhar para nós, para olhar no que nós estamos fazendo, será se eu estou na direção certa? Será se eu estou mirando no lugar certo? Será se eu estou, sabe, na caminhada certa? Será que eu estou com um comportamento correto? Será que eu estou, a minha rotina, as minhas prioridades? Sabe, se a gente simplesmente aprendesse mais com o nosso passado, a gente nos reposicionaríamos e a gente começaria a construir, não fazer de novo, mas fazer algo novo. A gente precisa aprender a se reposicionar em meio às batalhas da vida. E o primeiro passo é a gente entender que os nossos erros também devem ser as nossas lições. Nós não podemos perder a capacidade de aprender com os erros e acertos do passado. Reposicionamento fala disso. Sabe, Paulo, ele nos ensina como que nós podemos nos reposicionar para o resultado que Deus quer nos dar, para que você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para você, para que você não fique perdendo tempo, energia e esforço, sabe, sem gerar resultado. E a primeira dica que ele dá é essa, de você identificar e confrontar aquilo que não está funcionando. Quando a gente está golpeando o ar, como Paulo diz, a gente está dando soco no vazio, sabe, a gente está gastando energia, a gente está gastando tempo, sem ver mudanças acontecerem. A gente está fazendo coisas há tanto tempo e a gente vê que não está dando resultado e a gente insiste. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você já ouviu que a gente nunca deve desistir. Eu também já falei isso, mas já mudei minha opinião. A gente tem que aprender a desistir das coisas certas. Você não pode desistir da coisa certa, mas tem coisas que você já tentou, está tentando, não deu certo. Ei, se reposiciona, sabe? É como se você vem num aplicativo, né, de transporte. De repente você passou da entrada, ele refaz a rota para te conduzir ao lugar que você quer chegar. Há momento que você tem que refazer, porque se você está perdido, quanto mais em frente você continuar, mais longe da linha de chegada você vai estar. Você precisa ter essa capacidade de se reposicionar. A gente precisa ser estratégico, precisa ser intencional. Os nossos socos precisam acertar o alvo, mas para acertar a gente precisa de um alvo. Às vezes eu ouço muito assim, já ouvi de muitas pessoas dizendo: você merece isso, você merece o que você está vivendo e tal. E eu sei que quando as pessoas falam isso, na cabeça delas, elas estão me comparando com pessoas que às vezes querem que as coisas aconteçam, mas não estão dispostos a fazer nada.
E existem sim essas pessoas que querem ver os resultados, mas não querem viver o processo. Porém, é um erro a gente acreditar que o trabalho árduo por si só sempre vai render resultados excelentes. Infelizmente, os nossos pais, da época da Revolução Industrial, aquela questão do piso de chão, chão de fábrica, né? Nossos pais, no sentido de, com medo de não criar filhos preguiçosos, eles nos ensinaram que você tinha que trabalhar muito para ter alguma coisa na vida. Que você tinha que trabalhar muito, sabe? Que trabalhar duro era igual a uma vida melhor. Nessa época, a máxima era que a produtividade, ela estava centralizada o quê? No esforço e na energia, e não na estratégia e na organização. Então assim, quanto mais você trabalhar, melhor vai ser a sua vida. Será que a vida de hoje não exige de nós um pensamento diferente? E aí eu não estou querendo dizer que você pode ter algo sem trabalhar, não é disso que eu estou falando. Mas será que o século 21 não exige de nós uma nova maneira de pensar, seja como profissional, seja como pastor, seja como empresário, seja como pai? Eu tentei criar meu filho do meio, o mais velho dos homens, do jeito que meu pai me criou. E estava dando tudo errado. Porque as coisas são diferentes. A gente precisa ter a capacidade de reavaliar os meios que nós estamos usando, as ferramentas, os processos, sabe? A estratégia para a gente não ficar dando murro no ar, perdendo tempo e sem ver resultado. Para isso a gente precisa atualizar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa mente. Nossos pais deixaram um legado para nós muito grande, mas tem coisas que hoje é diferente. Se a gente não entender isso, a gente vai fazer um grande esforço e vai ter resultado quase nenhum. A gente tem a mentalidade de que somente o muito trabalho, sem estratégia, hoje essa geração não é sobre você trabalhar muito, é sobre você trabalhar certo. Os milionários da nossa geração são jovens entre 20 e 24 anos que trabalham 4 horas por dia de pijama em casa atrás de um computador. Isso é só um exemplo de que a mentalidade mudou, de que as coisas mudaram, e às vezes a gente está trabalhando muito, a gente está se esforçando muito, mas a gente está igual esse cara brigando, a gente está esmurrando o ar, a gente não está produzindo resultado nenhum, a gente não vê as coisas mudar, a gente não vê avançar, não muda, não vai, a coisa não anda. Por quê? Porque talvez a única coisa que está precisando mudar, às vezes é a ferramenta, porque a ferramenta certa influencia no resultado. Se você for derrubar uma parede de cimento com uma pá de pedreiro, você vai levar um tempo. Você derruba, mas você vai levar um determinado tempo. Se você for derrubar ela com uma marreta, o tempo vai ser muito menor. E o teu resultado vai ser muito melhor. Às vezes a gente está perdido, a gente está fazendo, mas a gente está fazendo sem direção, sem planejamento. Sabe, eu conheço pessoas, tenho amigos que aparentemente eles estão muito mais ocupados do que eu, mas na verdade estão muito menos produtivos do que eu. Eu ouço muito, diz: pastor, como é que o senhor consegue fazer tanto de coisa ao mesmo tempo? Eu digo: porque eu planejo, porque eu sei. Gente, eu chego em casa hoje, antes de eu dormir, eu já sei o que eu vou fazer amanhã, se Deus permitir eu amanhecer com vida, é claro. Eu não saio de casa de manhã como: o que eu vou fazer? E agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Eu caso, compro a bicicleta, o que eu vou fazer?
Eu sei o que eu tenho para fazer, eu sei o que eu vou fazer, sabe? Eu sei onde eu quero chegar, sabe, como igreja, eu sei onde eu quero chegar ministerialmente, eu sei onde eu quero chegar como pai, eu sei onde eu quero chegar como esposo, eu sei onde eu quero chegar como profissional, eu sei onde eu quero chegar financeiramente, eu sei onde eu quero chegar ministerialmente, e por saber onde eu quero chegar, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho uma estratégia, eu não fico dando murro no ar, não dá mais para continuar perdendo tempo. Não dá mais para estar vivendo sem propósito. Tem muita gente bem intencionada, mas mesmo correndo de um lado para o outro, tudo que consegue ver é o impacto das suas ações diminuindo cada dia mais. E infelizmente, muitas dessas tentativas de nós sermos bem-sucedidos, elas são frustradas por esse motivo que Paulo fala, que a gente está correndo sem alvo. Ou está brigando como quem apenas está esmurrando o ar de olhos fechados, sem ver resultado nenhum. Estar ocupado nem sempre quer dizer estar sendo produtivo. São duas coisas diferentes. A gente pode perder uma luta, não por não lutar. Às vezes a gente pode perder uma luta, mesmo lutando com todas as nossas forças. Às vezes você pode estar dando o seu melhor, você pode estar se entregando ao máximo, você pode estar, tendo um desgaste, estar acordando cedo todo dia, você está fazendo, mas mesmo assim, às vezes a gente pode perder uma luta, lutada de maneira corajosa, de maneira destemida, mas se os nossos esforços não forem bem direcionados, a gente toma um nocaute na ponta do queixo e vai para o chão. Só porque a gente não tem direção, não tem planejamento, não sabe o que quer. Às vezes as nossas agendas estão tão ocupadas com murros vazios, ocupadas com coisas que não estão contribuindo para chegar onde você quer chegar. Isso para quem sabe onde quer chegar. Às vezes a gente não está no controle da nossa própria vida. Porque quando a gente não sabe dizer não, por exemplo, você perdeu o controle da sua vida e você nem sabe. Quando você não aprende a dizer não, quem vai decidir a tua agenda são os outros. E eles vão decidir de acordo com o que é importante para eles e não para você. No dia que eu entendi isso, eu decidi que o meu tempo, o meu recurso, tudo que eu tenho é para ser investido naquilo que vai me ajudar a chegar no meu propósito, no alvo. Eu não vou correr como quem corre sem alvo e não vou ficar dando murro no ar. A única coisa certa na vida hoje é que ela sempre vai mudar. E a gente é obrigado a acompanhar essas mudanças, queiramos ou não. Às vezes a gente ainda está naquele mito de que não, basta fé, cheio de motivação e tal, e vai dar certo. Isso é maravilhoso, isso ajuda muito. Mas e aí galera, vamos todo mundo junto, vamos. Bora pastor, vocês estão comigo? Estamos, vamos para onde? Não sei. Aí você vai usar a energia para quê? Você vai usar a fé para quê? Sem direção. Quando você está sem direção, sem rumo, sem alvo, a velocidade se torna um problema. E às vezes a gente ainda está perdido nesse mito, sabe, que o fato de eu ter uma atitude otimista, vai dar certo. Não, vai dar tudo certo. Pensa numa coisa que, assim, esses jargões para mim, é porque a pessoa usa para fugir das suas responsabilidades. Ela usa os jargões para se eximir da responsabilidade que está sobre ela, de se reposicionar, de tomar uma atitude, de mudar algo na sua vida, sabe, de mudar algo que precisa ser mudado para poder ter direção e para poder ter resultado. Tudo aquilo que vale a pena possuir, vale a pena a gente lutar para conquistar. Dizem, não fui eu que escrevi, que vencedores são lutadores que não desistem. Agora, eu vim aqui hoje à noite para encorajar você a lutar, a continuar lutando, ou talvez lutar até mais, mas com eficácia, com eficiência,
de maneira estratégica e não de maneira histérica. Porque você vê uma briga entre duas pessoas que não sabem brigar, é só histerismo. Só barulho, ninguém acerta ninguém. Se tiver um que abre o olho, não precisa nem fazer muito movimento. Ele calcula aqui, espera o momento certo, só dá um. Ah, foi. A gente precisa continuar lutando, a gente precisa, sim, mas a gente precisa, primeiro a gente precisa de um alvo. Os tempos mudam, as pessoas mudam, a maneira de se comunicar muda, e pensa num lugar onde as coisas são difíceis de mudar, na igreja. Que era o povo que era para ter mais facilidade de renovar a mente, era para ser a igreja, mas é onde tem mais dificuldade. É porque a gente vai para esse mito de que a fé e a motivação vai resolver tudo. Não. Um dos segredos das pessoas que vivem acima da média, que se tornam relevantes, é que elas já percebem o próximo movimento. Presta atenção. Tem gente que já percebe o próximo movimento e já muda antes de acontecer, porque ele sabe que vai mudar. Tem gente que na hora que as mudanças acontecem, ele muda, mas ele só consegue mudar quando as mudanças acontecem. E tem gente que as mudanças já aconteceram, já está todo mundo usando celular e ele está em casa sentado do lado da mesa esperando o telefone fixo tocar. Porque ele não entendeu ainda que ninguém liga mais para telefone fixo. Nem a mudança acontecendo ele consegue mudar. Então pessoas que vivem acima da média, elas conseguem identificar o próximo movimento. E faz tudo que está a seu alcance para já ser beneficiado pela mudança que vai vir. Quando veio a pandemia, nossa igreja tinha culto online há 2 anos. As nossas entradas financeiras, dízimos e ofertas, já eram 80% virtual. Nós estamos agora com um projeto, essa semana nós já vamos ter a primeira reunião com a equipe, mas nós já estamos com um projeto para nós nos tornarmos a primeira igreja na região norte com emissão de carbono zero na atmosfera. Pastor, o que isso tem a ver com a igreja? Tudo. Porque é um dos mandatos para o cristão cuidar da natureza, cuidar da criação. E daqui um tempo bem próximo, igrejas que tiverem esse perfil serão isso. Queridos, não se engane, vai ser talvez uma exigência para a igreja estar aberta. Ela não emitir gases para a atmosfera. Nós já estamos nos antecipando. E aí você, como dizia meu pai, quem está aí na frente, bebe água limpa. Só que às vezes parece que a gente está dormindo. Em um lugar que era para ser um lugar de constantes mudanças, porque nós somos desafiados pela palavra, toda semana, sabe, era um lugar onde que era para estar em constantes mudanças, parece que é o lugar que tem mais dificuldade de mudança. Se a gente quer viver realmente de acordo com o potencial máximo que há em nós, a gente não pode ignorar a necessidade de nos reposicionarmos, seja em que área for. Crescimento exige reposicionamento. Deus está nos reposicionando para a gente viver algo novo. Deus tem falado isso comigo há muito tempo. Lá em Cuiabá agora, a gente estava lá até ontem ministrando no aniversário de 1 ano da CB Vida Cuiabá. Deus usou o pastor Lucas Gomes de uma maneira extraordinária para confirmar tudo aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Mas Deus espera e exige de nós reposicionamento para que a gente possa viver o próximo nível que Ele tem para nós. Fica de pé em nome de Jesus. O desafio não é fazer de novo. O desafio não é somente tentar de novo. Recomeçar não é sobre você fazer a mesma coisa, não. Recomeçar é sobre você fazer diferente. Jesus olha para aquela mulher prostituta, adúltera, que é levada até Ele. Depois de descartar os religiosos, Ele diz: agora vá e não peques mais. Jesus diz para ela: agora vá e recomece a sua vida, mas de maneira diferente.
Às vezes a gente não tem dificuldade de recomeçar, a gente tem dificuldade de viver, de fazer algo novo, porque algo novo exige reposicionamento. E desde que Deus começou a falar sobre isso ao meu coração, eu tenho me reposicionado em algumas coisas, como pai, como marido, como líder, como pastor, como filho. É fácil, não? O maior desafio do ser humano é a mudança pessoal. Mudar o outro é fácil, difícil é mudar nós mesmos. Mas a única pessoa que nós conseguimos mudar nessa terra somos nós. Então não dá para ficar perdendo tempo tentando mudar o outro. Mude a si mesmo. Os murros vão ser certeiros. Paulo diz: eu esmurro a minha própria carne. Você precisa entender que além da tua força, da tua habilidade, da tua dedicação, você precisa de alvo, você precisa de estratégias, você precisa, de direção. E a primeira coisa que você precisa para ter isso é uma vida de intimidade, de oração com Deus. Porque é ali no secreto que Ele vai te dar detalhes, que Ele vai te dar direção, que Ele vai te dar respostas, que Ele vai te dar ideias, que Ele vai tirar tuas dúvidas, ou que Ele vai te dar força para você fazer o que você precisa fazer e não consegue. Porque tem coisa que você sabe que tem que fazer, mas você não consegue. Eu não consigo, vai ficar tudo isso mesmo? Não, então eu vou orar. Eu vou buscar em Deus a força que eu preciso para fazer aquilo que eu sei que eu preciso fazer. Reposicionar, vou reposicionar minha vida de oração, vou reposicionar minha rotina, vou reposicionar minhas prioridades, vou reposicionar, a minha relação com meus filhos, eu vou reposicionar, eu vou reposicionar, por quê? Porque eu tenho um alvo, eu sei onde eu quero chegar. Eu não vou ficar correndo eu não vou ficar brigando como quem está dando murro no ar. Tem gente que tem feito muito esforço e não tem visto o resultado. Por quê? Porque está como esse homem que Paulo cita no texto, esmurrando o ar.